Olá, alunos! Muito boa noite e sejam extremamente bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de estruturas isostáticas. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem, que vocês estejam com uma semana aí incrível se iniciando. Quer dizer, a gente já está na metade, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer? Vocês entendem também que o nosso curso ele precisa bastante do estudo individual e a gente sabe muito bem que a gente tem que participar com o professor quando a gente quer conseguir aqui aprender um pouco mais sobre as nossas estruturas isostáticas, não é mesmo? Michel, boa noite, prof. Muito boa noite, Michel. Seja bem-vindo, tudo bem? Pessoal, na semana passada, nós iniciamos a conversa sobre grelhas isostáticas, certo? Quando nós falamos sobre as grelhas isostáticas, nós falamos sobre aquelas estruturas que a gente consegue fazer análises a partir de algo um pouco diferente das vigas e dos pórticos que nós tínhamos visto até agora. Lembram-se disso? Que a gente começou a falar ali um pouco sobre torção, falou bastante sobre aquela parte de flexão, falamos sobre a diferença entre essas partes, falamos então sobre bastante coisa na aula passada, certo? E hoje a gente vai continuar fazendo isso, tá? Só que o que é que vai diferenciar? A gente vai fazer alguns exercícios. Esses exercícios eu quero também que vocês tentem fazer sozinhos depois, ok? Tudo bem, pessoal? Tá, então vamos lá. Se alguém aqui ainda não me conhece, na verdade já deveria me conhecer, muitíssimo prazer. Eu sou o professor Felipe Tourinho, estou aqui completamente disposto e disponível para fazer o estudo de estruturas em geral, o mais legal, o mais fácil, mais direto, mais didático possível. Então, tenham completa e absoluta certeza que eu estarei aqui para ajudá-los, ok? Então, já me apresentei e eu me apresento todas as vezes aqui na nossa aula, mas é uma parte que eu gosto de fazer porque sempre tem alguém que ainda não me conhece, certo? A aula de hoje ela vai ser praticamente toda ali no quadro, daquele jeito que a gente gosta fazendo exercício, certo? Então, ó, Gabriela Silva, boa noite. Samara, boa noite, prof. Ismael, boa noite. Michel, joia, professor, com a melhor matéria. Ah, que legal. Que bom que você gosta dessa parte de estruturas. Essa parte de estruturas aqui é o meu calcanhar de Aquiles, é aquilo que eu preciso, sabe? Eu gosto bastante dessa parte de estruturas. E aí, no dia a dia, isostática na veia. Estruturas em geral. Então, pessoal, vamos lá. A gente vai falar hoje, na aula passada a gente falou sobre os tipos de grelhas, e quando nós falamos sobre grelhas, nós falamos sobre grelhas de dois tipos. As grelhas triapoiadas, que foi aquela que a gente fez uma análise na semana passada, mas calma, a gente não resolveu na semana passada, ok? A gente fez uma análise bem completinha ali, tendo algumas conclusões interessantes. E na aula de hoje a gente vai ter essas mesmas conclusões sobre as grelhas engastadas e livres, ok? E aí, em seguida, a gente faz um exercício, ou dois, ou três, quantos derem para a gente fazer, e a gente conclui aqui todo o nosso raciocínio sobre grelhas. Tudo bem? Então, antes de começar a nossa aula, eu queria perguntar aqui para vocês. Algum de vocês tem dúvida sobre alguma coisa da aula passada? Bruno Baldin, boa noite, Bruno. Não tem dúvida sobre a aula passada? Não tem problema, então. Ó,
Tal como mostramos na aula passada, temos dois tipos de grelhas, as grelhas triapoiadas e as grelhas engastadas e livres. Assim como para estruturas de vigas e pórticos, os engastes são responsáveis por restringir todos os tipos de deslocamento que possam acontecer em um determinado ponto. E isso a gente falou na aula passada também, tá? Não entramos tão a fundo, mas a gente conversou lá sobre isso, ok? Então vamos fazer o seguinte, já vamos passar para o quadro. E aí a gente vai começar a ter os nossos pensamentos sobre toda essa questão de grelhas. Então vamos lá, o seguinte. Primeiro é o seguinte. A gente está falando sobre um engaste. Isso aqui a gente já conhece. A gente já conhece uma viga engastada e livre, né? Por exemplo, se a gente tem uma força unitária aplicada aqui na extremidade da nossa viga engastada e livre, a gente já sabe fazer o cálculo do momento fletor aqui, né? Lembrando, toda vez eu falo isso, que momento é igual a força vezes distância. Nesse nosso caso aqui, P vezes L, ok? Só que aí é algo que vocês acabam se confundindo um pouco. Esse momento aqui é um momento de flexão ou é um momento de torção? É um momento de flexão. Como que eu vou saber o que é um momento de flexão, professor? Vamos lá. Lembrei lá, coloquei um quadrinho para vocês na semana passada, que flexão vocês vão relacionar com aquela situação quando a gente quebra um lápis, certo? Como que a gente quebra um lápis? A gente vem aqui, ó, e faz uma força aqui para envergar a peça. Então, eu vou colocar aqui, ó, lembrar do lápis quebrando. Ou uma outra situação de flexão que vale lembrar também é lembrar da régua quebrando. Você provavelmente já fez isso alguma vez. Eu já fiz, é verdade. Michel falou aqui, flexão. Muito bem. O que caracteriza a flexão? Não sei se vocês sabem, se vocês já pararam para pensar assim. O que caracteriza a flexão? Quando a gente tem uma determinada viga, uma viga aqui biapoiada, essa viga biapoiada tem um carregamento uniformemente distribuído aqui. Nessa situação, como é que a nossa estrutura tende a ficar? Ela tende a ficar assim, ó. Quando ela se deforma. Certo? Então, o que eu vou fazer? Vou puxar essa viga deformada para cá e ela tende a ficar assim, ó. O que acontece aqui? A gente sabe que esse caso aqui a gente tem flexão, a gente já estudou isso. Mas se a gente for parar para pensar assim, ó, de uma forma um pouco mais ampla, o que acontece quando a gente dobra um material assim? Essa parte de cima, ela tende aqui, ó, a apertar, certo? Isso aqui é uma compressão, porque está apertando. Só que, ao mesmo tempo que está acontecendo essa compressão, acontece uma tração. Por quê? Porque essa parte de baixo ela está se afastando, né? Ela está esticando. Então, aqui embaixo acontece uma tração.
Isso aqui é o que caracteriza uma flexão. É a presença da compressão e da tração ao mesmo tempo, tá? Então, essa é uma situação aqui, ó, clássica de flexão. Ok? Tudo bem, pessoal? Tá. Agora, e professor, e a torção? Torção é o seguinte. Torção é o seguinte. Eu vou ter uma viga, só que agora eu vou olhar ela de frente, tá? É como se eu estivesse olhando ela, essa viga aqui de lado, tá bom? Então é o seguinte, vou desenhar a nossa viga. Só que agora eu vou olhar assim, ó. Eu vou olhar, vou fazer um corte na nossa viga. Quando eu faço um corte na nossa viga, o que eu vou conseguir enxergar? Eu vou conseguir enxergar a seção transversal dela. Vou conseguir enxergar isso aqui, tá? Então é como se eu tivesse cortado mesmo a viga no meio e estivesse olhando a frente dela. Ó, tenho aqui esse material, só que eu tô olhando ele assim, ó. Tô olhando ele de frente, ok? É o que eu tô fazendo aqui. Então vamos lá. Vamos dizer que isso aqui seja uma situação engastada, tá? Então esse quadrado vermelho aqui vai ser o meu engaste, tá? Eu tô olhando essa peça aqui de frente e essa peça aqui é a nossa viga. Certo? A torção, diferentemente dessa situação aqui, ela acontece quando ela tende a girar. Certo? O que vai acontecer? Eu estou torcendo a toalha. Olha o que eu faço quando eu estou torcendo a toalha aqui, ó. Certo? Isso é o que acontece na torção. Ok? Ah, professor, esse teu exemplo aí tá meio furado. Beleza, vamos fazer uma torção aqui, ó, no meu casaco. O casaco tá molhado. Aí eu vou aqui, ó, vou fazer assim, ó. Isso aqui, eu tô torcendo. Eu tô torcendo a minha estrutura, no caso, meu casaco. Ok? O que difere uma coisa da outra? O que difere? Nessa situação aqui a gente tem compressão e a gente está em tração ao mesmo tempo. Aqui a gente vai ter também, só que aplicado de formas diferentes. Ok? Na verdade, aplicado em direções diferentes. Mas não é esse o caso, não é aí que eu quero chegar na aula de hoje. Onde eu quero chegar? Agora que a gente já sabe diferenciar o que é flexão e o que é torção, a gente pode vir para a nossa grelha engastada e livre. Veja bem. Agora sim, a gente pode falar sobre a nossa grelha engastada e livre. Vamos aqui, ó. Tem uma grelha assim, por exemplo. Tá? Essa grelha ela vai ter um comprimento aqui, ó, de 3 metros. Aqui mais 3 metros. E aqui eu quero um comprimento também de 3 metros. E eu vou aplicar somente uma força nela. Eu vou aplicar uma força aqui, ó. Tá? Vou aplicar uma força aqui de 10 kN. Uma forcinha de 10 kN. Beleza? O que está acontecendo aqui? Vamos ver. Se formos parar para pensar, aqui no nosso ponto A, a gente está tendo dois tipos de esforços. Um deles é a flexão, o outro é a torção e o outro é o cisalhamento, que é a força vertical. Certo? Ah, professor, eu não consigo enxergar o que você está falando aí de flexão e torção nesse caso, porque você fez em casos isolados. Tá bom, eu entendo o que você está falando. Olha aqui, se olharmos essa nossa estrutura e pensarmos nela como sendo isso aqui, ó, como sendo algo assim,
tá? Onde o engaste é essa parte aqui da nossa canetinha vermelha, tá? E eu tô aplicando a carga aqui nesse ponto azul, né? Na ponta da nossa caneta azul, ok? Quando eu aplico uma força aqui na ponta dessa caneta azul, a gente vai tender a fazer dois movimentos, e eu vou fazer esses movimentos separados, tá? Tô aplicando uma força aqui assim, ó, na minha caneta, ok? Quando eu fizer isso, a minha estrutura ela vai tender a cair para trás, certo? E ela vai tender também a rodar, ok? E foi o que a gente falou agora há pouco. Se a gente tem uma situação assim, a minha estrutura apresenta um momento de flexão, como vocês mesmos já falaram. Agora, se eu tenho uma situação onde tem uma rotação assim na minha seção transversal, se a gente tem um caso assim, a gente tem torção. Então, essa força aqui, ó, de 10 kN, ela faz uma torção aqui no meu ponto A, né? Ao mesmo tempo que ela faz, ó, uma flexão no ponto A. Então, no mesmo momento que o ponto A ele trabalha como uma viga engastada e livre, ele trabalha também como uma viga que está recebendo esforço de torção. Ok? Como que a gente calcula aqui, ó, o meu momento de flexão no nosso ponto A? Como que a gente calculava aqui nessa situação? Vamos dizer que a gente tenha 10 kN e aqui a gente tenha 6 metros. Certo? Beleza. Como que a gente calcula esse momento de flexão aqui? Momento é igual a força vezes distância, que vai ser igual a 10 vezes 6, sendo aqui então 60 kN vezes metro. Anônimo, boa noite, professor. Que tenhamos uma excelente aula. Amém, que tenhamos uma boa aula. Samara Novaes. Em que barra temos a torção? Samara, só me fala se é nesse exemplo ou se é na vida real que você quer saber. Tá? Por favor. Posso dar exemplos para vocês, sim, do que vocês quiserem. Tá? Então, aqui, o momento de flexão vai ser força vezes a distância da carga até o nosso apoio, certo? Então, 10 vezes 6. Só que aqui, ó, não muda absolutamente nada, certo? Nessa situação aqui, ó, a gente tem uma força para baixo, tendendo, ó, a girar o nosso ponto A, tá? Tá tendendo a cair para frente, tá tendendo a fazer isso aqui na nossa estrutura, ó. Certo? Então, qual que é o momento de flexão aqui no ponto A? 10 kN vezes 3 mais 3, né? Essa distância aqui mais essa distância aqui, ó. No exemplo, ok, Samara, ok. Em que barra nós temos torção? Vamos pensar aqui junto, tá? Vamos pensar. Como é que funciona o apoio de uma estrutura? O apoio de uma estrutura nada mais é do que um elemento que faz aquela famosa lei aí de um físico famoso que fala sobre ação e reação, né? O nosso tutor aqui presente, não tive a oportunidade de conversar com ele hoje, mas ele entende bastante desse negócio aí de física.
certo? Então, o apoio, ele só vai ter flexão ou torção se a barra que estiver chegando, tiver com flexão ou torção. Olha aí, o que eu quero dizer com isso, Samara? Quero dizer que o ponto A, ele vai ter torção se a barra que estiver chegando nesse apoio tiver torção, certo? Então, essa barra aqui, ó, do ponto A até o ponto B, do ponto A até o ponto B, vai ter tanto torção quanto flexão. Por esse motivo que a gente vai ter aqui no apoio torção e flexão, ok? Qual que vai ser, então, o momento, deixa eu ver se eu escrevi aqui, vocês veem, momento de torção no nosso ponto A. O momento de torção no ponto A vai ser força vezes distância. Força vezes distância. Mas veja bem, a distância aqui, ó, vai ser essa aqui, ó. Certo? A força vezes a distância ortogonal ao nosso vetor de forças. Certo? Sendo assim, a gente vai ter 10 quilonewtons vezes essa distância aqui. E essa distância é 3 metros, que é essa barrinha aqui, ó. Ok? Então, ó, o que acontece? Anônimo perguntou, a soma, elas são somente somadas em vertical com vertical e horizontal com horizontal? Nesse nosso caso, sim. Nesse nosso caso, a gente está somando 3 com 3. Então, eu vou até circular de preto aqui, ó. Vou fazer isso aqui. Então, 3 e 3. E aqui, esse 3 vai ser esse 3 aqui. Então, esse 3 aqui é esse 3 aqui que está circulado. Tá bom? Então, veja bem. Se no ponto A tem uma distância de 3 metros até a nossa força, a gente vai ter 10 vezes 3 como sendo o nosso momento de torção. Ok? Qual é o momento de torção? Aquele que tende a girar, né? Olhando de frente, olha o que vai acontecer. Aqui a gente vai ter o nosso engaste, tá? Engaste. Aqui a gente vai ter a nossa seção transversal da viga ou da grelha, certo? E ó, essa força aqui de 10 quilonewtons, essa força aqui de 10 quilonewtons é como se ela tivesse aplicado aqui, ó. 10 quilonewtons a uma distância de 3 metros. 3 metros. Certo? Então, o que acontece quando você faz isso aqui? Essa força tende a baixar aqui e aí vai girar a nossa peça. Então, vai fazer isso aqui com a nossa peça, ó. Né? Ela vai girar assim, ó. Então, todas as barras que estiverem fazendo 90 graus com apoio terá momento de torção? Samara, eu não sei se eu entendi muito bem a tua pergunta, tá? Por que eu vou falar que eu não sei se eu entendi muito bem? Porque essa barra aqui, ela tá fazendo 90 graus com apoio, tá? Ela tem torção? Tem torção.
Mas essa barra aqui BC, ela também está fazendo 90 graus com apoio, né? Ela tem torção? Nesse caso, não. Quer dizer, tem torção sim, na verdade, né? Se a carga tivesse sido aplicada em outro ponto, talvez não teria. Mas tem torção também. Então, não sei exatamente. Essa barra CD está fazendo também 90 graus, porque ela está na mesma direção da barra B. Elas são paralelas, então também está fazendo 90 graus. E ela não tem torção. Tá? E ela não tem torção. Tudo bem? Conseguimos entender, pessoal, o porquê que aparece tanto flexão quanto torção aqui no nosso engaste? A gente tem aqui, ó, que essa força, ela vai tender a criar um momento assim na nossa viga. E nessa situação aqui, ó, ela tende a ter uma tração aqui em cima e uma compressão aqui embaixo. Beleza? Tudo bem, pessoal? Então, Samara, como que você pode analisar, ao invés de tentar entender se todas as barras que estiverem fazendo 90 graus com apoio terão torção, o que a gente tem que pensar? Vamos lá. Vamos lá. Na nossa barra CD, a gente vai ter aqui o seguinte, ó. Nossa barra CD, a gente tem força e tem distância, tá? Nesse caso da barra CD, a gente vai ter momento de torção? Não, a gente não vai ter momento de torção. Tá? A gente não vai ter momento de torção. Por quê? Porque nesse caso aqui da nossa barra CD, é como se a gente tivesse a nossa seção transversal e a força de 10 kN, ela está aplicada aqui assim, ó, bem no meio, tá? Então, tem alguma força que tende a girar a nossa peça? Não, não tem. Sendo assim, a gente não tem momento de torção. Beleza? Só que, veja bem agora, veja bem. Se estivermos analisando a nossa barra BC em relação à nossa carga, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui, ó, a nossa seção transversal da barra BC, certo? Então, eu estou olhando ela de frente aqui, ó, olhando a barra BC. Aqui, ó, isso aqui é um olho, tá, pessoal? Olhando essa barra BC daqui, a gente vai ter, ó, uma força de 10 kN. Uma força de 10 kN. Distantes disso aqui, ó. Que é exatamente esses 3 metros aqui que nós estamos colocando no nosso enunciado. Tá? Então, ó, essa carga que está aplicada aqui no ponto D, ela está girando a barra BC em torno do próprio eixo, tá? Ela está fazendo isso aqui, ó. Tá? Ela está fazendo isso aqui. Então, a gente vai ter sim momento fletor, ou momento torsor atuando aqui. Ok? Só que, veja bem, ao mesmo tempo que tem esse momento torsor, aqui também tem um momento fletor no ponto B. É como se a gente tivesse essa carga de 10 kN aqui, ó, aplicada aqui a uma distância desses 3 metros aqui do ponto B. Então, o momento de torção
momento de torção, né? O momento que está girando a barra em torno do próprio eixo vai ser 10 kN vezes 3. E o momento de flexão vai ser também 10 vezes 3. Ok? Tá? Então, o que está acontecendo na barra BC? Ao mesmo tempo que a gente está girando a barra BC em torno do próprio eixo dela, a gente está também fazendo uma flexão, né? Como se fosse uma viga engastada e livre. Ok? Tudo bem, pessoal? Ficamos bastante tempo aqui nesse exercício. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode tentar calcular uma grelha para fazer o exercício, tá? Uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado, pessoal, que muitas vezes vocês acabam deixando isso passar, mesmo vocês sabendo disso, tá? Vamos dizer o seguinte: se eu aplicar uma força de 10 kN, 10 kN vai ser 1 tonelada, acho difícil, tá? 100 quilos, por exemplo, então, de meio quilonewton, tá? Estou aplicando 50 quilos aqui, no quadro. Se eu estou aplicando uma força de 50 quilos no quadro, o quadro está aplicando uma força de 50 quilos em mim. Se isso não fosse verdade, eu estaria empurrando o quadro. O quadro não ficaria parado. Ele ia sair, se deslocando. Mas não é isso que acontece. Vamos fazer um exercício aqui assim, que a gente vai ter ponto A, ponto B e ponto C. Por que eu falei dessa questão da ação-reação agora? Porque a gente vai ver que quando nós tivermos barras assim, por exemplo, e eu aplicar uma carga aqui, distância D e a distância D2, D1 e D2, a gente vai ter um momento fletor atuando aqui nessa nossa primeira barra, tá? Que momento vai ser esse? F vezes D1. Esse momento fletor que, para essa primeira barra aqui, ela está tendendo a ficar dessa forma, a deformada. Ela vai causar um giro, né? Olhando isso aqui assim, a gente tem um momento fletor. Né? Então, a gente tem isso aqui, Esse momento fletor nessa nossa primeira barra vai se transferir para a nossa segunda barra de comprimento D2. Só que ela vai assim, vai ser um momento assim, Então, ação-reação. Se a barra D1 está tendo um momento fletor, como essa barra aqui ela está na outra direção, o que é momento fletor nessa primeira barra vai ser momento torsor na outra. Isso é um pouco complicado de ver, então tentem ver e me falem. Conseguiram notar? Não conseguiram? Manda uma mensagem aí. Vamos lá. Faltou os carregamentos aqui. Aqui a gente vai ter 3 metros e 2 metros. 3 metros, 2 metros. A gente vai ter um carregamento aqui de 1 kN por metro. E aqui a gente vai ter 3 kN por metro.
certo? Como que a gente vai resolver isso aqui? Como que a gente vai resolver isso aqui? A gente vai calcular as nossas cargas fictícias, né? Então, a carga fictícia da barra AB vai ser 1 kN por metro, 1 kN por metro, vezes 3 metros. Certo? Vezes 3 metros. Isso aqui vai dar para a gente uma carga fictícia de 3 kN. Tá? É o que quer dizer essa carga fictícia de 3 kN? É o seguinte, você está aplicando um peso distribuído em uma determinada peça de 1 kN para cada metro dela. Quer dizer, então, que no total, essa carga aqui vale 3 kN. Só que esses 3 kN estão distribuídos de forma uniforme. Ok? Onde é que vai ser aplicada essa carga fictícia? Então, qual a posição da carga fictícia? Vai ser metade do comprimento da barra AB, tá? Então, vai ser a 1,5 metros à direita de A. Tá? A gente faz a mesma coisa aqui, ó, para carga de 3 kN por metro. Então, a carga fictícia desse outro carregamento uniformemente distribuído da barra BC vai ser igual a 3 kN por metro vezes a distância em que esse carregamento está distribuído, ou seja, 2 metros. Certo? Então, a nossa carga fictícia aqui vai ser de 6 kN. E qual vai ser a posição? Vai ser também na metade da barra BC. Metade de 2 é igual a 1 metro. Né? Então, 1 metro à direita de B. Certo? Então, o que quer dizer? Quer dizer que isso aqui, essa grelha com esses carregamentos uniformemente distribuídos, é a mesma coisa que isso aqui, ó. Então, aqui vai ter uma carga de 3 kN na posição de 1,5 metro à direita de A. Então, 3 kN. E a mesma coisa aqui, ó, na nossa barra BC. A gente vai ter 6 kN no meio da nossa barra BC. Ok? Agora, o que a gente faz? Calcula o que é momento fletor, calcula o que é momento torsor e calcula o que é a resultante de forças verticais. Tá bom? Pessoal, tirem aqui um print dessas cargas para depois vocês conferirem, tá? Vou dar 10 segundinhos aí para vocês tirarem um print.
Pronto. Vamos lá. Vamos calcular as reações do apoio C, tá? Então, cálculo das reações de apoio. Primeira coisa que a gente pode fazer, somatório das forças verticais. Lembrando, na grelha a gente sempre vai ter força vertical. Na verdade, são forças perpendiculares ao plano da grelha. Só que no caso, vai ser sempre vertical. Tá? Então, somatório das forças verticais igual a zero, onde a nossa referência, que é para cima, é positivo. Ok? Então, vamos lá. A gente vai ter para baixo 3 kN, então tem menos 3. Vai ter também a força de 6 kN, ou seja, temos aqui ó, menos 6. E aí, nós temos que colocar as nossas reações de apoio. Quais vão ser as reações? Vamos ter uma reação força vertical, que eu vou chamar de VC, e eu vou colocar ela para cima. Vamos ter um momento fletor. O momento fletor vai ser isso aqui, eu vou chamar de MF. E a gente vai ter também um momento torsor, que é o momento, que é o giro em torno da nossa barra BC, tá? Então, momento torsor, vou colocar como MT. Certo? Então, vamos lá. Somatório das forças verticais, temos essa força de 3 kN para baixo, então é negativo. Temos também essa força de 6 kN para baixo. E temos lá ó, a nossa reação de apoio VC para cima. Então, mais VC igual a zero. Dessa forma, a gente vai ter que VC é igual a 9 kN. Certo? Alguma dificuldade nisso, pessoal? Se tiverem, falem aí, tá? Segundo aqui, ó. Vamos calcular qual que vai ser o nosso momento torsor, tá? O nosso momento torsor. Então é o seguinte, vou fazer o somatório dos momentos torsores em torno do meu eixo, tá? O meu eixo aqui que eu vou chamar de eixo X. Não, vou colocar eixo Y, na verdade. E esse aqui, ó, vai ser o meu eixo X. Certo? Então, vamos lá. Somatório dos momentos torsores em torno do eixo Y. Então, ó, do eixo Y igual a zero. Para ter momento torsor, a gente tem que ter uma força distante do nosso eixo Y. Essa força aqui de 6 kN, ela tem uma distância do eixo Y? Não. Por quê? Porque ela está exatamente em cima do eixo Y. Então, essa força não causa momento torsor. Diferente dessa força de 3 kN. Essa força de 3 kN, ela está distante de 1,5 metro do eixo Y. Então, a gente vai ter aqui, ó, a nossa referência, que isso aqui vai ser positivo. Tá? Então, ó, essa força de 3 kN distante de 1,5 metro, ela está apontando para onde? Para baixo, ó. Coloca a mão ao longo do nosso eixo, os dedos, tirando o polegar, apontam para nós, para o sentido da nossa força, e a gente roda, tá? Ó, no sentido contrário da nossa referência. Então, a gente vai ter um momento torsor aí, ó, de menos 3 kN vezes 1,5 metro.
Tem alguma outra força que gera momento torsor? Não. Então, isso aqui vai ser igual, quer dizer, vai ser mais a nossa reação de apoio MT. Tudo isso igual a zero. Certo? Dessa forma, a gente tem que MT vai ser igual a 4,5 quilonewtons vezes metro. Ok? E aqui, ó, a gente vai ter o somatório dos momentos que causam flexão no nosso ponto C. Tá? Ou então, a gente pode falar, repete a regra da mão, prof. Vou repetir agora a regra da mão. Seguinte, Michel, regra da mão direita. Você pode procurar no Google que isso aí é uma regra bem utilizada, tá? Você coloca como regra da mão direita e você consegue encontrar. A regra da mão direita é o seguinte. Vamos ter aqui, por exemplo, os três eixos coordenados. X, Y e Z. É o seguinte. Regra da mão direita. Você vai colocar a sua mão na direção do eixo X, por exemplo, e você vai rotacionar em direção ao eixo Y. Então, você vai pegar a sua mão que está na direção do eixo X, vai rotacionar em direção ao eixo Y, tá? Então, vai acontecer isso aqui, ó, tá? E essa rotação, ela vai me dar um sentido positivo de Z, tá bom? Então, essa é a regra da mão direita. Você vai colocar a sua mão em cima do eixo que você quer. Você vai apontar os seus dedos, com exceção do dedo polegar, tá? Você vai apontar os seus dedos e vai rodar no sentido da força, né? Então, eu estou aqui, ó, em cima do meu eixo Y e a minha força de 3 kN está apontando para baixo. Então, eu vou fechar para baixo, tá? Fechei para baixo, ó, meu polegar está apontando para onde? Para o sentido contrário do eixo Y, tá? Então, aí vai me dar negativo, ok? Se esses 3 kN estivesse para cima, o que ia acontecer? Ia colocar minha mão em cima do eixo Y, ó, só que ia ficar assim, ó. Como ela estaria apontando para cima, eu teria o meu dedo polegar indicando no sentido positivo do eixo Y. Mas não é isso que acontece aqui. Então, somatório dos momentos fletores, a gente vai ter momento fletor no ponto C, esse 3 kN está distante do ponto C? Tá. Qual que é a distância? 2 metros. 6 kN está distante do ponto C? Está. Qual que é a distância? 1 metro. Então, a gente vai ter duas parcelas que causam momento fletor no ponto C. A gente vai ter 3 kN negativo, né? Porque a gente sabe lá da parte de vigas que quando tiver uma viga em balanço vai ser negativo quando estiver apontando para baixo. Então, menos 3 kN vezes 2 metros, menos 6 kN vezes 1 metro, mais o nosso momento fletor. E isso tudo igual a zero. Portanto, a gente tem que o momento fletor vai ser igual a 6 mais 6, ou seja, 12 kN vezes metro. Ok? Pessoal, por hoje é isso que nós temos, tá? Eu preciso, gente, eu preciso que vocês tentem estudar sozinhos essa parte. Na semana que vem, a gente vai partir para o traçado dos diagramas das grelhas. Para traçar os diagramas, a gente precisa saber encontrar as reações de apoio, tá bom? Então, tentem fazer os exercícios do livro e a gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau.